Pronto. Então, esse aqui é uma das apresentações que dá para ser feita no Geniali, tá? E assim, gente, eu não é que eu às vezes eu fico meio fã do negócio e às vezes até pode parecer que eu só uso isso, mas é que eu acho tão legal, eu gosto tanto dele, né? E vocês acredito que tenham que explorar um pouco mais essas possibilidades. Temos também, a gente já viu o Audiowall, né? Só que a gente já viu o ThinkLink, a gente já viu várias, o Padre, a gente já viu várias desses recursos que dá para a gente explorar muito. E explorar no sentido de trazer uma coisa que essa geração alfa, que a gente já falou, a gente já conversou sobre ela, que é então essa nova ideia de trazer a perspectiva da educação 4.0 e 5.0, é uma geração que ela tem a tendência de uma coisa que a gente chama de multitarefa. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Dentro de alguma disciplina. Que eles se cansam muito rápido, eles têm que fazer alguma coisa muito repetitiva, né? E aí eu lembro muito esse dia eu estava até vendo uma parte do filme dos Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Quem não conhece, eu indico para assistir, porque é super interessante você perceber, são vários contextos que tem naquele filme. Né? Dentro do contexto, por exemplo, do mundo do trabalho, o Charlie Chaplin ele faz um papel de um funcionário de uma empresa e que ele tem que apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso. Então chega uma hora que ele fica bem louco, ele fica apertando tudo que é coisa, e aí ele entra para uma rodando, muito, muito legal, assim. E a gente problematizar isso, né? Você vê, aquilo, deixa eu até ver aqui qual foi a data de Tempos Modernos, 1936, né? Então, 1936 era um início uma premissa de uma industrialização. A gente recém, enquanto sociedade, estava saindo da sociedade agrícola, daquela sociedade artesanal, e estávamos entrando, então, numa sociedade mais voltada para a mecanização, né? E as tecnologias, então, já estavam um pouco mais avançadas nesse sentido. E aí aquilo ali, né, traz uma perspectiva de uma educação mais voltada para esse mundo do trabalho, para você aprender a fazer coisas repetitivas. Mas pensa o salto que nós demos de tecnologia e hoje o que a gente tem, né? E as nossas gerações de alunos, a gente tem que pensar nos nossos alunos, as nossas gerações de alunos, eles não querem mais ficar apertando parafuso, né? Eles querem ir além, querem outras coisas, até porque o mundo exige deles outras habilidades, outras competências. Então, por isso que é importante a gente trabalhar e pensar nessa perspectiva de como que a gente vai atrair os nossos estudantes neste mundo, né, do ensino e aprendizagem, se a gente, às vezes, não consegue se desvencilhar, por exemplo, né, do quadro e tal. Então, eu vou começar aqui, depois, quando o Vinícius entrar, ele começa a falar a apresentação dele. Então, no primeiro momento, assim, eu queria comentar com vocês essa evolução da educação. A gente até já falou, mas aqui como recordatório, né? Então, a gente tem lá no princípio uma educação tradicional, né? Que é aquela que é uma educação mais que o professor é o guia do processo, exerce então aquele poder, né? E a gente tem que se desvencilhar porque a gente não tem poder nenhum sobre nada, né? E nesse caso aqui, então, a função do professor é transmitir conhecimento e informações, mantendo até uma certa distância dos alunos. Alunos, então, como elementos passivos em sala de aula.
as avaliações periódicas por meio de provas e mediam, né, a quantidade de informação que o aluno conseguiu absorver. A gente está falando aqui de século XVIII, XIX. Isso aqui, a gente vai pensar, hoje, século XXI, ainda é, né? Os nossos formatos de avaliação ainda são assim. Só que isso aqui avalia alguma coisa? Isso aqui traz aquela ideia do que o aluno ele aprendeu mesmo. Se ele conseguiu se transformar, se remodelar e ter uma consciência de que ele é um ser que tem que ser atuante na sociedade, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, que tem os seus direitos, que tem os seus deveres. E será que ele aprendeu alguma coisa diferente? Ou ele apenas decorou e nunca mais vai lembrar, né? E também, então, a gente precisa repensar as formas de avaliação. Então, esse modelo de escolas que prepara apenas os alunos para o seu vestibular, né? Também nós temos isso hoje. Mas, será que isso funciona? Né? Será que isso ainda vai funcionar? Bom, aí nós tivemos, então, o ensino à distância, né? Que está marcado, então, por uma separação física, por vezes temporal, né? Do tempo e espaço. Até que a gente pode pensar, eu já até comentei com vocês aqueles catálogos que a gente recebia, né? Nossos avós, enfim, recebiam, né? Que era, então, um ensino por correspondência, depois o rádio, o telecurso, né? E assim por diante. Marcos, pode falar? Eu me senti um fóssil vivo agora, professora, porque eu conheci tudo isso, né? Apesar disso aí ser um produto do final do século XIX, né? Começando ali com correspondência mesmo, como a senhora pontua ali, é algo que continuou. Eu não sei O se o Instituto IUB... Universal Brasileiro, eu me lembro dos cartões. Eu não sei se o IUB existe ainda hoje, né? Mas era a empresa de ensino à distância mais forte que nós tínhamos no Brasil. Pelo menos essa era a impressão que eu tinha. Inclusive, por exemplo, eu sempre li quadrinhos e tudo quanto era revista que eu lia, né, de quadrinhos dos anos 90, início dos anos 90, trazia, né? E eles sempre estavam oferecendo cursos novos, diferentes, né? E com relação ao rádio, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, tinha o equivalente ao telecurso, que passava na Globo, tinha no rádio, que chamava Projeto Minerva. Eu nunca esqueci, por causa que o nome me chamava muita atenção, né? Minerva, né? Só temos depois que eu fui entender por que chamava Minerva. Mas, enfim, era praticamente as mesmas aulas que eles davam no telecurso, eles davam no Projeto Minerva. Por que chamava Minerva? Hã? Por que chamava Minerva? Por causa da deusa da sabedoria, né, prof? A versão romana de Atena era Minerva, né? Minerva, sim. Aí, a mesma aula que eles davam no telecurso da Globo, eles davam no rádio. Pois é. E com o intuito de preparar o aluno para o exame vestibular. Esse era o objetivo desse ensino, né? Isso dentro da perspectiva de mídia e educação, hoje até está voltando, né? Porque você vê que tem a TVE, por exemplo, que chamou o pessoal da Secretaria Estadual de Educação, até a Helenice, que foi nossa aluna, fez mestrado comigo, ela está dando aula no cursinho para Enem, né? Pré-Enem, na TVE. Então, são coisas que vêm e vão, né? Mas, obviamente, que também para diminuir a distância entre a exclusão digital que existe, né? Muito. Mas, enfim, o Vinícius chegou, mas eu Vinícius, agora comecei a falar um pouco e depois tu entra com as tuas ideias aí. E aí nós tínhamos, então, essa educação centralizada no conteúdo, né? E unidirecional. Era do telecurso, era do rádio, era da correspondência para o aluno. Então, não tinha também uma troca maior entre os atores.
Depois a gente pensou hoje, então, e hoje a gente tem, né, a educação à distância, o EAD, que aí, então, traz diversas possibilidades de atualização, armazenamento, recuperação, distribuição, compartilhamento de informações, né? Supera, então, limites de tempo, espaço, e há maior interação constante, então, entre os sujeitos, né? Professor, alunos, tutores, enfim, permeados pelas tecnologias de informação, né? Então, principalmente com a internet. Então, o advento da internet trouxe, né, essa possibilidade. Enfatiza a construção e socialização dos conhecimentos e possibilita a conexão e potencializa a liberação do polo de emissão. E aqui, com essa ideia aqui de enfatiza a construção e socialização do conhecimento, eu já quero dar não sei se é dica, não sei, mas assim, ó, o que eu estou percebendo é que hoje as propostas de EAD, elas não são mais aquele EAD estanque, em que você tem ali, parece que jogam um monte de coisa para você, e você lê, e depois você faz uma prova e tal. Parece que hoje nós estamos indo além, porque nós precisamos ter, então, um pouco mais de interação, para a gente promover também a ideia do aluno ser o gestor, né, autogestor do seu conhecimento. E eu tenho uma disciplina, né, vou contar um caso para vocês, eu tenho uma disciplina do EAD, e aí nessa disciplina, as provas que eu faço não tem copiar e colar, né? Que o pessoal está acostumado, pega, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Vocês têm uma aula em AD, e aí, então, o material todo, né, está lá disponível, e aí as provas, você só copia e cola o que está lá no material disponível. Comigo não, Sebastião. Por quê? O que a gente tem, qual é a ideia, né, de você trazer uma proposta, de você ter um estudo praticamente sozinho, obviamente orientado ali pelo tutor, pelo professor mediador, mas aí você chega lá na hora da avaliação e copia e cola, mas que isso? É onde que está a autonomia? Né? E aí tiveram duas alunas que falaram, eu não achei no conteúdo. Aí foi muito interessante que um aluno chegou e falou, gente, vocês estão aqui para aprender, tipo, ele quase disse, hello, use o cérebro, né? Porque se você não usar o cérebro, ele vai atrofiar, né? A evolução é assim. Então, nós precisamos cada vez mais trabalhar com isso, com propostas de que o aluno seja autônomo, né? Então, cadê a pedagogia da autonomia? Para quê? Né? Para que fazer isso se a gente chega lá, na hora, o professor dá tudo mastigadinho? Comigo não, Sebastião, né? Já fico sabendo. Então, depois disso, a gente teve, então, esse tal do ensino híbrido, né? Que, então, ele tem uma combinação, articulação entre educação presencial e à distância. Você tem, então, combinações mistas ali de várias possibilidades metodológicas. Aí, hoje, a gente tem, então, essa ideia da educação online, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, né? Significa, então, aprender totalmente online. Vocês, assim, já devem ter ouvido falar naqueles MOOCs, né, naqueles cursos, que você faz um curso, você está aqui, faz um curso lá do Japão, faz um curso do Canadá, qualquer lugar, né? Então, é totalmente online. E o acesso, então, a experiências de aprendizagem meio de utilização de qualquer tecnologia. Você pode colocar, né, esse seu curso no celular, no tablet, enfim, no computador, e você tem acesso a essa educação totalmente online. É muito interessante porque se caracteriza por processos de ensino e aprendizagem que acontecem totalmente em rede, por meio da comunicação multidirecional. Então, a propositiva da Web 4.0, que é essa web que a gente conhece hoje, que ela envolve, então, as redes de comunicação e as vias de informação da internet, ela traz essa ideia
e tem essa premissa de comunicação multidirecional, né? Eu não preciso apenas conversar e ter ideias com meus professores ou com meus professores. Posso partir para outras buscas, né? Então, isso é muito interessante. E aí, então, essa educação online é predominantemente interacionista, possibilitando a conexão, provocando uma mudança de paradigma, que parece que está difícil ainda de ser mudada, mas a gente vai. Eu não quero nem saber. Eu estou com os dois pés, como eu digo, né? Vamos aprender na marra. Se não quer aprender no amor, vai na dor, né? Porque a gente tem que pensar e tem que repensar isso. Não queremos mais soldadinhos, né? Formar soldadinhos. Nós queremos formar pessoas críticas, atuantes na sociedade. Pelo menos essa é a minha premissa. Por isso que eu gosto muito dessa ideia de uma educação online. E aí a gente entra nessa ideia aqui da educação 5.0, que é algo que aqui ainda é bastante obsoleto, porque nós não temos... primeiro que o nosso país está extremamente num caos, né? Completo, digamos assim, de todas as maneiras. Social, ambiental, de crise de identidade, tá, né? Crise econômica, mas talvez um dia a gente consiga chegar nessa educação 5.0, né? E aí, então, não vou falar muito dela agora, porque ela entra, então, em propostas que a gente vai ver um pouco mais hoje ainda, né? Trabalhando com essas ideias. Mas só para vocês já saber que aqui é realmente uma coisa que é um futuro, digamos assim, né? Tem o Japão, por exemplo, obviamente, né? Já está neste patamar, digamos assim, alguns outros países da Ásia, mas, enfim, ainda nós não. E aí, a gente entra nessa ideia aqui que a gente já conversou, só relembrando, né? Da educação 1.0, que é aquela educação, então, que a gente estava falando antes, que ela é, então, lá do século XII, né? Estava, então, relacionada aos mosteiros, as primeiras organizações, assim, digamos, de ensino, né? Mas o professor é o centro do processo, o aluno passivo e mero receptor de conteúdos. E é a disseminação das informações, a fala dos professores. Depois a gente tem a educação 2.0, que é final do século XVIII, início do século XIX, o professor ativo e ainda o centro do processo, né, aquela poder e tal, o aluno passivo, mero receptor de conteúdos, e aí aqui a gente já tem a disseminação das informações em livros. E aqui o objetivo, então, promover o treinamento e memorização do trabalho manual, que eu estava falando do filme dos tempos modernos do Charlie Chaplin. Bom, depois a gente passa, então, para uma educação 3.0, entre fim do século XIX, meados do século XX. Aqui já entra, né, a tendência de um professor ser organizador do processo, né? Isso ainda tem professor que estão enraigados lá, que eles têm poder, que o poder é deles e que eles sabem mais do que os outros, né? Isso eu não sou desse jeito, né? Bom, enfim. O aluno, então, ainda tem a ideia de ser mais ativo, responsável pela sua aprendizagem. Por quê? Porque aqui a gente já tem a disseminação das informações através de uma internet ainda rudimentar, a internet web 1.0, 2.0, 3.0, que ainda não era essa internet que a gente conhece hoje, que promove interações maiores e redes, né? Mas aqui você já tem, então, também os locais de estudo com escolas, com movimentos flexíveis, alternância, então, do ensino presencial, e aqui já entra a ideia de educação à distância. Aqui a gente tem, então, as gerações, né, até nativos digitais. Depois a gente tem uma coisa que hoje está todo mundo procurando, todo mundo querendo, mas será que a gente está realmente se preparado para isso? Ou realmente vamos pensar nisso, né, que é a educação 4.0, que ela chega, então,
com tudo agora, no início do século XXI, mas ela já vem tendo uma ideia lá no final do século XX. Professor aqui, então, organizador e orientador do processo, né? O aluno ativo, tendo a ideia de aprender a aprender e aprender fazendo o mão na massa, e esse mão na massa está muito relacionado com o conteúdo baseado em STEAM e metodologias ativas. O que é o STEAM? O STEAM ele é um anacrônico de 5 palavras em inglês, é ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes. E arte no centro do processo, porque as artes, elas incitam a criatividade, e o que se quer é criatividade. E as metodologias ativas têm essa ideia de trabalhar com a criatividade. A disseminação das informações, já temos então a tal da internet das coisas, a internet inteligente, né? A inteligência artificial, que é a Web 4.0. Objetivo, desenvolver a autonomia, capacidade de resolver problemas nunca antes vistos, né? Será que a gente, enquanto professor, a gente promove isso? A gente tenta e os alunos choramingando, porque não tem... não achei a resposta no caderno. Por favor, né? E hoje eu tô brava com esse negócio. Bom, locais de ensino, então, ensino híbrido, sem distinção entre momentos presenciais e a distância. E aí a gente entra com essa nossa querida geração alfa, que são as criancinhas que nasceram a partir de 2010, né? Que são essas criancinhas super legais, né, Genici? Que não aceitam uma resposta simples, né? Eles querem argumento, e eles argumentam melhor do que a gente muitas vezes. Você deixa com os queixos no chão, como a gente diz, né? Caiu meus puteados no bolso. E aí? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui interromper esse compartilhamento, porque para a gente pensar como que a gente vai trabalhar com essa geração, tá? Que é uma geração que gosta de jogos, que a gente já viu muito isso com o Marcos, que gosta de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, que gosta de atividades, não quer mais saber de você escrevendo quadro, você escrevendo quadro, talvez eles te matem, né? Não sei, daqui a pouco eles vão te matar escrevendo quadro. Né? Então, eles querem propostas diferentes. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre isso e discutir, eu convidei hoje, então, o Vinícius, né? O Vinícius Azambuja Ribeiro, ele é meu aluno de iniciação científica, já é formando hoje, né? Exatamente, Carlos Eduardo. Conteúdos que dão sentido o que eles sabem, o que eles querem saber, né? Por isso, então, que eu trouxe isso, Carlos, a gente está revisando um pouco o conteúdo e aí trazendo algumas coisas entrelaçadas, diferenciadas. Então, o Vinícius, ele vai se apresentar um pouco e vai conversar conosco sobre as suas pesquisas relacionadas, então, a como a gente trabalhar com essa geração alfa tão querida, mimada, mimosa. Então, boa noite a todos. Hoje eu vou iniciar com o compartilhamento de tela. Então, como o prof disse, me chamo Vinícius. Peraí. Só um minutinho que tá trancando. Tá. Então, me chamo Vinícius, sou aluno do curso de Ciências Biológicas. Então, eu estou no último semestre agora, estou me formando. Sou aluno da iniciativa orientado pela professora doutora Letícia Zambuja. E esse trabalho eu apresentei, então, na Expo Ubra, agora, dia 8. E aí eu implementei ele e trouxe para trazer para vocês verem o que eu trabalhei. Bom, quando a gente olha, assim, franquia Pokémon, no ensino de ferramentas, na ferramenta do ensino-aprendizagem, a gente fica assim, como que vai utilizar o Pokémon, um jogo, um desenho, que não tem nada a ver com o conteúdo escolar. Então, eu trago aqui no meu trabalho como é possível utilizá-lo. Então, bom, sabemos então que um problema enfrentado por docentes e discentes é a dificuldade na aprendizagem dos alunos, que muitas vezes ficam com dúvidas e comprometem o entendimento. Óbvio, um problema, existem diversos outros, e um dos principais problemas enfrentados é o engajamento do aluno.
Porque via de regra como eu posso dizer, se resume que o aluno não se engaja nas metodologias trabalhadas pelo professor, então ele não fica impressionado com aquilo e aí prejudica o próprio entendimento. Mas nesse caso desse trabalho, ou o educador tem dificuldade com o conteúdo trabalhado, ou ele apresenta complicações na hora de expor o tema para o aluno. À vista disso, é comum o professor utilizar de recursos didáticos que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem. Bom, esse trabalho, então, ele vai trabalhar com a teoria do conectivismo. Mas o que é o conectivismo? Então, eu trouxe 2 autores que embasam essa teoria para nós entendermos um pouco mais. Filatro e Cavalcante, 2018. O conectivismo embasa a adoção de metodologias ativas, sendo compostas por pessoas que aprendem de forma menos estruturada. Para Simmons, 2008, a aprendizagem é um processo de conexões entre especialistas e fontes de informação. O foco da aprendizagem é conectar conjuntos de informações especializadas. Então, em tese, o aluno vai buscar informações com outros indivíduos especializados ou com as tecnologias da informação e comunicação, as TICs, criando assim conexões e acionando conhecimentos internalizados. Bom, aqui nós temos então em parâmetros gerais aonde o aluno pode buscar informações: na educação, nas tecnologias, na comunicação, na parte socio-network, que são fóruns de discussão, e na parte social. Por exemplo, uma forma menos simples de explicar eu estou na aula da Prof. Letícia hoje e ela está explanando conteúdos sobre metodologias ativas ou sobre tecnologias. Eu acho interessante, ou durante ou após a aula dela, eu começo a pesquisar sobre metodologias ou como eu posso trabalhar elas no ensino e aprendizagem de alunos. Depois que eu pesquiso, posso, por exemplo, abrir o Facebook e achar um grupo de pesquisa. Por exemplo, a Prof tem um grupo de pesquisa no Facebook e ela bota conteúdos ou palestras. E aí eu posso achar esse Facebook, me direcionar para o YouTube, me direcionar para um jogo, para um blog, de pessoas especializadas trabalhando com esse conteúdo. Então, as metodologias imersivas, que, assim como o conectivismo, trazem essa questão da gamificação para o mundo da educação, para ser trabalhado com os jovens. Então, o objetivo do meu trabalho, então, foi investigar a potencialidade da franquia Pokémon no ensino de ciências, principalmente, e dessa maneira levantar subsídios teóricos de como o professor poderia utilizar desse conhecimento, dessa franquia, no ensino e aprendizagem. Igualmente, foi realizada uma pesquisa online com alunos aqui do município de Triunfo para saber se os mesmos conheciam a franquia e o jogo. Vale ressaltar que foi com o ensino médio e ensino fundamental aplicado. Bom, como esse trabalho utilizava pessoas, indivíduos, para ter dados, então eu precisava de um trabalho que contemplasse também o meu nome e fosse publicado, compartilhado no comitê de ética com o número de protocolo. Então esse trabalho vai agregar resultados ao projeto da Prof, que é Educação nas Ciências da Matemática para o Desenvolvimento Sustentável, protocolado no comitê de ética, e o número está ali embaixo. Então, dada a metodologia, foi qualitativa, utilizando 2 instrumentos de coleta de dados. O Google Formulário, que o link está no slide aqui, para saber se o jogo e o anime, se os alunos conheciam, e vale ressaltar que foi respondido por 40 estudantes, eu não consegui contemplar mais, e materiais de referencial bibliográfico, através do Google Acadêmico. Então, agora que a gente tem uma base teórica do que eu vou trabalhar, eu convido a vocês, vamos conhecer um pouco mais do mundo Pokémon antes de continuarmos. Bom, então dia 27 de fevereiro de 1996 foi lançado para Game Boy Pokémon Red e Pokémon Green. Com o grande sucesso da franquia, em 1996 foi lançado o Pokémon Go, ou Pokémon Anime, desculpa, aonde vivia em torno do Ash, um menino de 10 anos que inicia sua jornada para se transformar no mestre Pokémon. A série é para conter apenas 5 temporadas e atualmente já temos mais de 18, além de spin-offs, filmes e especiais na TV. Então aqui nós temos um dos principais jogos que alavancaram o grande sucesso da franquia, os principais de Game Boy. Então, antes de continuarmos, vamos conhecer mais um pouco sobre os jogos de smartphones, Androids e iOS.
Bom, em 2016, então, foi lançado o Pokémon GO, aonde o indivíduo poderia baixar no seu Android ou no seu iOS e caçar os monstrinhos na sua cidade, no seu bairro, no seu município. O jogo permitia uma realidade aumentada utilizando o GPS, aonde o aluno ou a pessoa que está jogando pudesse caçar esses monstrinhos. Então, um dado retirado da Play Store mostra que nós tivemos quase 15 milhões de downloads já do Pokémon GO. Atualmente nós temos o Pokémon Night, que contempla também para Android e iOS, e tem mais ou menos já 600 mil downloads. Eu vi hoje até isso. E o Pokémon Snaps, que ainda não chegou para Android e iOS, mas ele contempla diversas formas de um professor de ciências trabalhar com seus alunos em sala de aula. Por exemplo, esse jogo ele contempla que o aluno entre no mundo virtual do Pokémon, recebendo uma câmera e fazendo trilhas. E com essa câmera ele vai tirar fotos dos Pokémons e falar, e sendo possível analisar essas imagens com o professor mediador. Por exemplo, nós temos um Dotrio, que tem uma semelhança com um avestruz aqui no canto, nessa Polaroid, se alimentando. O Pikachu, um Pokémon rato, se alimentando. Nós temos um Megânio, que é um Pokémon flor, vamos dizer assim, fazendo fotossíntese. O professor mediador pode fazer perguntas básicas para saber problematizar esse conteúdo para o aluno ir em busca do conteúdo. A pedagogia autônoma, certo? Por exemplo, o que esse Pokémon está fazendo? Qual a necessidade da fotossíntese? Por que ele está fazendo fotossíntese? Quais são os benefícios da fotossíntese? Então, isso vai problematizar e vai fazer com que o aluno queira ir atrás desse conteúdo para saber mais. E aqui nós temos, por exemplo, um Pokémon Sharpedo, um tubarão, com outro Pokémon em cima. E ali nós temos um Squirtle. Por exemplo, o Squirtle todo mundo considera um Pokémon tartaruga, mas ele é um cágado. Um professor pode solicitar nesse jogo que o aluno busque um Pokémon tartaruga, um Pokémon cágado e um jabuti, e fazer a semelhança com o mundo real. Aqui nós temos a interação entre três Pokémons, nós temos Pokémon borboletas também, que fazem migração, ou Pokémons pássaros que fazem migração. Podendo fazer uma aula sobre isso. Por que os Pokémons pássaros fazem migração? Como que funciona o acasalamento? E tudo mais. Outro exemplo que eu trouxe aqui é, por exemplo, um Torterra, que é um Pokémon um cágado, desculpa, um jabuti, com uma árvore nas costas. E ele tem dois Pokémons em cima dele. Nós podemos trazer uma aula, por exemplo, de ecologia de populações. O que está acontecendo aqui? Um mutualismo, uma cooperação, um prejuízo? Então, é uma forma do professor utilizar. Além disso, nós temos o ambiente, o ecossistema, sendo tudo possível ser esmiuçado, vamos dizer assim, para o aluno, e ele também entender de uma forma menos estruturada, como traz a Filato. Nós temos também um rapaz aqui no Brasil que fez uma geração brasileira dos Pokémons. Aí, por exemplo, nós temos o Tamanduá-bandeira, o Lobo-guará, o Peixe-boi. Além disso, a região de Brasar, que seria a região brasileira, contempla todas as regiões do Brasil, podendo fazer também uma aula de geografia, uma aula de história sobre os prédios, monumentos, tudo que o jogo contempla, além das ilhas aqui também. Então, as trilhas são todas a partir do Brasil. E a professora da região, que é a professora Jatobá, que é essa planta aqui do lado, ela convida os alunos, por exemplo, vocês estão preparados para a aventura na região de Brasar? Explore e conheça o mundo inspirado na cultura, fauna e flora brasileira. Aí ela fala, aguardo vocês. Bom, dentre os resultados, então eu trouxe uns 5 autores que embasam de como pode ser utilizado o Pokémon, a franquia Pokémon no geral, no ensino e aprendizagem de alunos. Carrillo, de 2021, então, na monografia dele, apresenta pressupostos de como utilizar o Pokémon GO no ensino e aprendizagem. Por exemplo, na educação física, fazer exercícios, na biologia, conhecer os hábitats, na física, a parte elemental dos poderes, na história, conhecer monumentos e prédios históricos. Em relação a essa questão de prédios históricos e monumentos, os Pokéstops, que são os pontinhos azuis aqui, eles são o local onde o indivíduo, o aluno, vai pegar itens. E nesses Pokéstops são monumentos ou prédios históricos. Então, em cima, nós podemos ter informações sobre o prédio ou monumento,
E aqui na flechinha a gente consegue ter mais informações mais esmiuçadas do que é esse prédio, como surgiu, onde apareceu, porque vai ser direcionado direto para o Google. Santos e Menezes acreditam que o anime é uma ferramenta lúdica no processo de ensino e aprendizagem, principalmente de física e química, aonde elas trazem a tipagem dos pokémons nos tipos elétricos para dar uma aula de segmento de aula de corrente elétrica, condutores, semicondutores e não condutores. Por exemplo, o Pikachu. O Pikachu é um Pokémon tipo elétrico. Ele ataca um Pokémon tipo pedra, tipo solo. O solo vai absorver a eletricidade e não vai tomar dano. O Pokémon tipo água, ele vai tomar dano porque ele é um condutor elétrico. Nós temos Pokémon tipo grama, por exemplo, que eles vão tomar dano da eletricidade, mas boa parte da eletricidade vai para a Terra. Mas eles vão tomar dano ainda mesmo assim. Então, é possível trabalhar essa questão de condutores, semicondutores e não condutores. Aqui eu tenho um dado do ZH, que 22,5 mil jogadores passaram o Safari Pokémon na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Bom, eu trouxe também Silva, 2018, que na dissertação de mestrado dela, ela defende a utilização das cartinhas Pokémon para o benefício da educação em matemática, aonde ela utiliza a estrutura das cartinhas nos exercícios de adição, multiplicação, subtração e divisão. Por exemplo, aqui nós temos, de uma forma ampla, o que traz as cartinhas. O estágio de evolução, o nome do Pokémon, e os principais números que a gente precisa, que é a pontuação máxima de dano que o Pokémon pode receber, e o dano que o Pokémon pode atacar o outro adversário. Aí, por exemplo, nós temos uma batalha entre esses dois Pokémons. Por exemplo, esse Pokémon vai atacar ele. O projétil de semente dá 20 vezes. A pessoa vai jogar a moeda 4 vezes para cima. Se der cara, ele vai tomar 4 vezes o dano, 2 vezes o dano, 3 vezes o dano. Então, um aluno pode pegar o número 20 e multiplicar pela quantidade de vezes que deu cara. E aí vai dar o dano no Pokémon adversário. E aí vai ser descontado da vida. Por exemplo, deu 2 vezes, deu 40. Ou deu... pode ser 40. E aí vai ser diminuído do valor da vida do outro. Aí, se ele tem 80, 80 menos 40 igual a 40. E assim o aluno pode utilizar dessa numeração, desse dano e dessa multiplicação para trabalhar a subtração, a divisão e a multiplicação. Silva, Pessoa e Carvalho, 2020, apresentam no artigo deles a semelhança do Pokémon com os animais da vida real. Então, eles ministram uma aula utilizando essa semelhança para o aluno entender alguns animais, por exemplo, que não existem mais, por exemplo, Pokémons fósseis. O Kabuto, que tem a semelhança com o Pokémon fóssil, pode ser trabalhado na aula. Ou, por exemplo, o aluno conhece uma jararaca. Nós temos o Arbok. Ou falar sobre pandemia. O Sandlash tem... o Arbok é a Naja. É a Naja. E nós temos o Pangolin, que tem a semelhança com o Sandslash. Podemos falar sobre pandemia, como surgiu a pandemia, quais os problemas que acarreta. Porque, por exemplo, essa questão de imagens e semelhanças pode ser trabalhado no ensino fundamental. Os alunos que não conhecem os animais, ou o professor mediador de pedagogia ou das áreas específicas querem trabalhar essa questão de pandemia para conscientização dos mesmos, porque muitos alunos agora que voltaram às aulas têm resistência na utilização de máscara ou não conseguem realmente utilizar a máscara pela falta de ar. Então é uma forma da conscientização dos alunos. Então aqui eu também trouxe uma reportagem que um professor de Rio Preto utiliza o Pokémon GO para ensinar geografia, aonde ele pega o Pokémon GO, a região dele ali, e faz com que os alunos entendam um pouco mais. Então aqui na descrição nós temos, o professor diz que analisou o game para ensinar os alunos a terem a compreensão dos mapas. Depois o professor foi a campo com os alunos para fazer uma investigação de analisar o ambiente e tudo mais. E para finalizar, após a pesquisa de campo, os alunos montaram mapas na sala de aula. Além disso, eles puderam ver as dificuldades que tinha a cidade deles, a pobreza, os animais predominantes da região, dependendo. Então, é uma forma do professor de geografia trabalhar com seus alunos as questões dos mapas. Fora que o Pokémon GO,
ele tem a altura do Pokémon, o peso do Pokémon, podendo fazer uma aula de educação física, que muitos professores têm essa questão de medir altura, peso, e fazer multiplicações, ou divisões, ou somas, ou subtrações. Pode falar, Letícia. Eu adorei aquilo ali. Volta ali. Que turma é? Não, pode passar. Pode passar. Era aquela foto do professor lá com... Olha, gente, ele fez uma réplica do celular. Isso é muito legal. Né? Que esse aí é o que? Ensino Fundamental 2? Ensino Fundamental 2, aham. Que é sexto ano. É muito show. Eu adorei isso aí. E aí, eu localizei também livros. Um livro em específico, onde os jogos digitais, entretenimento e consumo de aprendizagem. Uma análise do Pokémon GO. E aqui do lado eu trouxe o sumário dele, onde nós podemos ver Pokémon GO, entretenimento, consumo e aprendizagem. Você tem que sair, desbravar, ir atrás, caçar Pokémons, porque essa é uma proposta do jogo e da história. Uma análise da estrutura lúdica do Pokémon GO, aspectos narrativos, tecnológicos e de game design. Pokémon GO na infância e consumo. Pokémon GO trilha para aprendizagem. Pokémon GO possibilidade de interfaces para as práticas educativas. Aí tá free? Tá liberado para a gente baixar? Tá liberado. Depois eu boto aqui no chat. Isso, obrigado. E aí, então, vamos para os resultados da pesquisa com os alunos. Bom, então a idade predominante foi de 55% de 14 a 16 anos da minha pesquisa, dos 40 alunos que eu tinha comentado, 27,5% de 17 a 23, 15% de 10 a 13. O gênero predominante foi feminino, com 62,5%. A escolaridade predominante foi 75% ensino médio. Quando a pergunta foi para os alunos, você assiste o anime Pokémon? 90% dos alunos disseram que sim, 5% não, 5% talvez. Uma pessoa de cada. Quando a pergunta foi, você já jogou Pokémon GO? 47,5% diz que não, 52,5% diz que sim. No momento que a pessoa respondeu sim nessa pergunta, ela passava para uma nova sessão. Quem respondia não, encerrava o questionário. Você ainda joga Pokémon GO? Dos 21 alunos que passaram, 85,7% diz que não, 14,3% diz que sim. Pokémon GO representava ou representa uma atividade de lazer? 90,5% disseram que sim, 9,5% diz que não. E a última pergunta do questionário, os motivos para considerar o Pokémon GO uma atividade de lazer. Utilização de tempo livre, 12 alunos responderam. Vale ressaltar que esse questionário poderia responder mais do que uma resposta. Entretenimento, 16. Aspectos lúdicos, 0. Ou o aluno não sabia o que são aspectos lúdicos, ou eles nunca utilizaram para esses fins. Possibilidade de atividade física, 11. Utilização de tempo livre, deslocamento, 5. Atividade social, 6. Atividade prazerosa, 4. Diversão, 14. Não representava para uma pessoa. Então, da conclusão, então, eu concluí que o estudo sustenta que a franquia Pokémon pode ser sim utilizada como instrumento lúdico, além de fomentar uma aprendizagem criativa, transformando o conteúdo mais atrativo e divertido. Além disso, o questionário online é possível verificar que os alunos conhecem o anime e muitos o jogo. Basta apenas o docente utilizar e transformar esse conhecimento, essa tecnologia, essa franquia Pokémon, e usufruir da sua potencialidade. E, para finalizar, então, eu trouxe o Alves 2017. O uso dos jogos no processo de ensino e aprendizagem não é transformar a escola numa lan house, mas que o professor escute seus alunos e traga os games e desenhos, tão presentes na experiência dos jovens, para o ambiente de sala de aula e do ensino dos conteúdos escolares. Aí, meu referencial, e meu muito obrigado, e meu e-mail para contato. E aí fico à disposição para dúvidas ou alguma coisa. Muito obrigada, Vini. Genesi, fale. Quando eu vi as cartinhas ali dos Pokémons, a minha turma, né, que é uma turma bem agitada, andou com as cartinhas agora pela turma. Deu uma ideia que eu vou passar para a prof, pegar as cartinhas e ver qual é a dinâmica ali, fazer um trabalho com eles sobre o que tem nas cartinhas, para ver o que eles estão entendendo das cartinhas. Tá vindo um grande sucesso as cartinhas agora.
para a atualidade. Por exemplo, meus primos agora também estão comprando cartinha, trocando cartinha com os alunos, com os amiguinhos na escola, então... Porque tem bolos de cartinhas. Tem uma meia dúzia, assim, que chega a ter bolos. Né? Mas é que, assim, no meu caso, né, prof, sabe que eu não sou muito do jogo, vou ter que me inteirar do assunto. Mas o pessoal tá muito ligado nas cartinhas. E a minha turma é de 4º ano, entre 11 e 12 ali. Eu nem sabia que as cartinhas tinham voltado. Agora voltou. Sim, então... voltaram com tudo já. Dá para levar as cartinhas também para fazer trilha, né? E começar a comprar. O Vinícius colocou ali no chat agora, então, o PDF do livro, aquele, que dá ideias de usar, né, o Pokémon em sala de aula. Alguém quer comentar, fazer uma pergunta? Aproveite agora. O Vinícius está aí. Ninguém dá muito crédito pro Pokémon, a gente vê, Pokémon desenho. Aí eu sou suspeita, porque eu gosto bastante, né? Mas essa ideia, tipo, não fui eu que dei pro Vinícius, ele que veio com essa ideia. Para não dizerem que eu mando nas pessoas. Vamos lá, Carlos, fala. Eu tinha uma dúvida, mas não sei se você vai conseguir responder, Vinícius. Tipo, se por acaso, vamos supor que alguém de matemática, por querer utilizar isso no conteúdo, a pessoa então vai ter que explicar então no jogo como é que funcionaria, porque isso pode ser também uma possibilidade de um aluno aprender mais matemática, né? Podemos dizer. Por mais que eu sou da parte de história, meio curioso, né? Tipo, para meio que vamos supor que eu quero mostrar uma partida de um jogo, por exemplo, no Pokémon mesmo. Faz isso, aquilo ali, para botar mais dinâmico e botar a prática. Tu acha que conseguiria botar isso na sala de aula ou meio que tomaria assim tempo assim? Na tua opinião? Na minha opinião, assim, essa questão de batalha ali, não, pelo menos na minha percepção, não tem como tu utilizar a questão de subtração e divisão, porque tu não tem um limite, tu não tem um dano específico do Pokémon no outro adversário. E aí tu não consegue fazer essa divisão, multiplicação, subtração nos conteúdos. O máximo que dá para fazer é aquela questão que eu falei, de utilizar o peso, a altura, ou utilizar o Pokémon GO nessa questão de ambientes, como o professor utiliza ali para conhecer o Pokémon tipo grama, na grama, o Pokémon tipo água, na água. Mas para matemática, o Pokémon GO acho que não dá muito em relação a essa questão de batalha. O Carlos está falando das cartinhas. Isso, nas cartinhas, o jogo Pokémon nas cartinhas mesmo. Tá, entendi. Não, Pokémon GO não. Não, assim, eu estava até pesquisando e o professor que eu estava vendo, do artigo que eu li, ele explica a base dos Pokémons ali, do dano, da vida, e aí muitos alunos até levaram aqueles negócios de batalha, que é um cartazinho, que é onde bota as cartinhas, para fazer as batalhas, porque eles tinham as cartinhas, eles tinham esse papelão ali, mas eles não sabiam utilizar essa pontuação de dano. Então, eles, por exemplo, atacou ali, derrotou, acabou o jogo. E aí o professor utilizou disso para conseguir ministrar a aula. Mas aí sim, ele deu uma breve explicação no conteúdo, ele mediou a aula para o aluno entender e ainda deixou um caderno do lado. Solicitou, vamos deixar um caderno do lado para vocês mesmos calcularem, fazerem o cálculo de vocês do dano. Para ninguém roubar o jogo, vamos dizer assim. Foi o que eu tinha pensado. E seria bem legal mesmo, porque aí... Mas aí o professor já tem que estar inteirado no jogo, né? Já tem que estar no jogo. Vai estudar, Genesi, esse jogo aí. Eu até ia falar que o Vinícius pode disponibilizar, ou se tem ali na apresentação, que depois na gravação disponibiliza, o artigo esse que o professor explica. Porque eu vou ter que estudar, porque o negócio vai ter que ser na tecnologia. E o meu próximo estágio é anos iniciais. Então. Anos iniciais. Bota no chat. Não sei se é isso que o Carlos queria saber. Também, senão a prof está disponível. Respondeu, Carlos? Sim.
Ficou bom assim, senhor. Obrigado, Vinícius, também. Desculpa. Capaz. Tá bom. Aí, Mas pra Vinícius, se puder história, botar mas pra pra história fica muito história. legal o Pokémon GO. Assim, É. eu gostei que ele tem a opção de, tipo, usar os monumentos históricos para, tipo, que eu posso até puxar gancho, vocês vão procurar uma área do bairro onde a pessoa mora, pega aquele item que é importante e antes de voltar para mostrar o item para a aula, tem que dizer por que aquele monumento é histórico. Tipo, aventar muita coisa ali em cima nesse jogo, assim, no caso, eu achei bem interessante. Nem sabia que tinha essa opção. E aí, por exemplo, esse professor de geografia que eu mostrei de Rio Preto, ele, além disso, ele utilizou desse mecanismo para os alunos entenderem a história do município deles. E aí, além dessa questão de mapas, ele fez essa questão de importância do município, de conhecer, da preservação dos prédios e monumentos. Nossa, aquele trabalho de geografia tá muito legal. Eu achei muito show. Muito show, porque ele tá bem, assim, até de uma forma bem interdisciplinar, né? E, na verdade, são esses jogos, eu acho, todos, que a gente já falou aqui, já comentou, a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar, né? Muito, muito facilmente, acredito. Só a gente ter aqui, ó, criatividade, né? O Carlos colocou do Yu-Gi-Oh! O que é o Yu-Gi-Oh! Que agora eu já me perdi, não me lembro. O Yu-Gi-Oh! É aquelas cartinhas de monstros de duelo. Ah, tá. Do Yugi, É. Não, o Carlos, esse do professor de geografia, tu chegou a ver ali, que até ele fez várias coisas, eu acho que ele, de repente, levou o Pokémon como se fosse um tema gerador, né? Que ele fez várias atividades. Eu até achei, professor, que, como você falou, ele misturou um assunto tão grande, aquilo ali, que eu pensei que aquilo ali fosse até projeto. Não sei se aquilo ali foi a intenção dele, foi do projeto, mas parecia algo grande, assim, no caso, para uma simples aula, né? Tipo assim. Na verdade, o que ele fez, ele usou tanto a ideia do tema gerador, né? Tipo, Paulo Freire, vamos usar o Pokémon para aprender várias coisas. E ele também fez uma sequência didática, porque ele trabalhou por partes, né? Cada aula, cada etapa, cada tema, ele usava, então, uma particularidade que tinha no Pokémon. Foi muito legal, muito show. Muito show. Alguém mais quer comentar? Depois a gente pode comentar. Quem quer comentar? O engajamento, hein? Gente, isso para pedagogia é muito legal, porque as crianças gostam desses joguinhos. Imagine-se. Então, a gente vai seguir aqui, né, nossa conversa da aula online, e está super relacionado com isso, com o que o Vinícius trouxe, né? Porque você traz essa ideia para trabalhar com esse jogo, e Pokémon GO, né, que, claro que a gente sabe que muitas vezes tem que ter um celular bom e tal, porque eu tentei jogar uma vez, depois o meu celular já não deu mais, né, mas essa ideia das cartinhas achei fantástico, né, o professor, aquela ideia da geografia lá ficou muito legal, mas a gente também pode trabalhar no sentido de fazer eles pesquisarem, né, sobre determinado assunto que esteja relacionado, então, nesse caso aqui do Pokémon, né. E aí, então, a gente tem essa pergunta que não quer calar, né? Será que é o novo normal? Vai vir o novo normal? Mas aí eu quero perguntar para vocês, se alguém quiser responder, o que é normal? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Pode falar o que é normal? Algo que é normal para mim pode não ser normal para você, né, prof? Pois é. Quem é que falou aí? Carlos, pode falar.
eu posso responder, mas eu acho que seria, tipo assim, normal é alguma coisa que estabelece o padrão que a sociedade tem daquele grupo, né? Então, para aquela pessoa, pode dizer aquilo ali, tá seguindo aquele padrão, costume que foi estabelecido ali. Não teve uma alteração, coisa que torna diferente. Eu acho que seria esse conceito, né, professor? Não sei se estaria errada, no caso. Não, eu acho que sim, e ainda mais na perspectiva que eu tô querendo discutir aqui, provocar, que é o normal da educação, né? O que é o normal da educação? A gente já viu ali, quando a gente trouxe aquela prévia, e até uma revisão, né, que a gente já conversou durante toda a disciplina, de que nós temos, né, cada etapa da sociedade, nós temos um tipo de sociedade, nós temos um tipo de conhecimento, nós temos um tipo de informação, um tipo de como essa informação é transmitida. Então, naquele momento, né, Carlos, até você que é da história, naquele momento aquilo ali é o normal. Mas daqui a pouco já não é mais, o normal já é outra coisa. Então, nesse sentido, eu acredito que, não sei se eu estou certa, se alguém pode discutir comigo, conversar, discutir no sentido de conversar, obviamente, que o normal ele vai depender das condições e da sociedade, do momento que a gente está vivenciando, certo? Alguém acha que não? E o Léo também falou que o que é normal para mim, por exemplo, pode não ser normal para outra pessoa, mas dentro dessa proposta que a gente está falando aqui de sociedade, de educação, né? Aquilo que se considerava normal lá na época que a educação era só dentro dos mosteiros, hoje não é mais, não dá mais, né? Não cabe mais na sociedade. Hoje nesse que nem eu ia dizer ali que o que é normal para ele pode ser não ser normal para nós. Na verdade, eu acho que agora não tem mais normal, agora tem uma nova opção, não vai mais voltar a ser normal, não vai existir mais o normal, vai existir uma nova forma que vai daqui para frente, que não tem como comparar o normal, não existe mais isso. Eu acho que agora muda a maneira de se educar nas escolas, de passar os conteúdos, sem comparação com o normal antigo, porque não existe mais. É uma nova forma de ensinar, que não vai ter mais essa comparação. Não sei se eu me expliquei bem também. Eu acredito também, né? Que nesse sentido, sim, né? O normal ele vai sempre modificar, né? E aí, então, a gente pode pensar nesses formatos de teorias de aprendizagem, que é da pedagogia aí já deve ter visto muito mais, né? Então, eu estou trabalhando na perspectiva de pensar nas teorias de aprendizagem do mundo analógico e as teorias de aprendizagem para o mundo digital. Como todas as coisas se modificam e vão se moldando e se reformulando, as teorias de aprendizagem também têm que ser reformuladas, né? Então, aqui nós tínhamos, no início lá vamos pensar, a educação 1.0, era o behaviorismo, né? Você tinha, então, que a aprendizagem era influenciada por estímulos, com enfoque no comportamento observável. Era muito aquilo que a gente memorizava. E era baseado, então, em tarefas e na entrega de conteúdos com uma instrução programada, né? Eu até falo que o Skinner, né, ele era mais um adestrador do que um educador. E por quê? Porque ele trazia essa perspectiva do behaviorismo como algo que se mostrasse como experiências repetidas, que a influência de recompensas e punições levaria, então, à aprendizagem. Mas isso é adestramento, né? Não é realmente trazer processo de aprendizagem para dentro do ser, né? Bom, aí a gente tem, então, o cognitivismo,
E o cognitivismo ele já nos traz um pouco mais, né, de alento, digamos assim, que ele traz, então, a aprendizagem como processamento da informação estruturada, proposital, influenciada por experiências próprias, prévias, ou seja, os indivíduos não são uma tábua rasa, né? Eles já têm experiências prévias, então a gente precisa trazer essas experiências à tona, né? Com então o processo de informação que pode ser então também levar ao processo de conhecimento. Só que aqui a gente tem como proposta metodológica no cognitivismo aulas expositivas com objetivos claros e foco na transmissão de conteúdos. Isso já não hoje é interessante, né? A gente já discutiu, a gente já deu uma boa fez uma boa reflexão sobre isso, que a transmissão de conteúdos e aulas expositivas somente não vão funcionar, né? E aí, então, também traz a memória, que atua na codificação, armazenamento e recuperação das informações do conhecimento. Só que aí essa ideia de armazenamento e codificação também não sei se é uma coisa muito viável hoje, né? Porque muitas vezes a gente tem muita informação, mas como que a gente faz para realmente adquirir o conhecimento, né? E aquilo, muitas vezes, que a gente memoriza para uma prova, daqui a 2, 3 dias a gente já esqueceu. Então, a gente tem que realmente trazer essa ideia de aprendizagem. E aí, o construtivismo do Piaget, né? Ele traz essa proposta de que a aprendizagem favorecida por processos de descobrimentos autônomos, aí entra a aprendizagem autônoma, a autogestão do seu conhecimento, através da socialização e participação em grupo, Vygotsky, né? Atividades e investigações conduzidas por facilitadores, trocas de experiência, aí então a gente já pode trazer aqui um pouco de uma aprendizagem colaborativa, e conhecimento prévio sendo reconstruído pela memória numa relação direta com o desenvolvimento, ou seja, aqui a gente já traz então um processo um pouco mais relacionado com contextualização do que está sendo aprendido. Então, o construtivismo, ele é uma ponte, digamos assim, né, entre o mundo analógico e o mundo digital. Hoje, então, com as novas tecnologias digitais de informação e comunicação, nós temos algumas coisas diferenciadas para teorias de aprendizagem. O Vinícius já falou um pouco sobre o conectivismo, né, do Siemens. Ele traz, então, que a aprendizagem ela é distribuída nas redes sociais e potencializadas pelas tecnologias. Isso, obviamente, com o advento da possibilidade de aprender em rede, né? E ele traz, então, também a perspectiva do trabalho com projetos, atividades interativas e convergentes em ambientes online. E aqui pode ser também ambientes não online, né? No caso do conectivismo em si, do Siemens, ele traz essa ideia da sociedade da informação. Mas, por exemplo, se a gente pegar aquele exemplo do professor lá de geografia, ele alinhou tudo isso, né? Ele fez um mix, ele fez uma coisa muito legal. E aí, então, também traz a perspectiva da adaptação da memória para reconhecer e interpretar padrões a partir de diversas fontes de informação e conhecimentos, que mudam rapidamente, né? Então, você tem a ideia de aprender em rede, você tem a ideia de aprender com os outros, e você tem a ideia, então, de reconhecer e interpretar padrões a partir daquilo que foi, então, reconhecido. Eu trouxe aqui esse livro, está linkado, depois, quando eu passar essa apresentação, colocar lá no aula, vocês vão ver que esse livro aqui, então, é o que a gente está falando, a gente estava falando, né, que até eu não consigo, ter que mudar o link, porque ele não está... Depois, Vinícius, tu conseguir me trazer o link direito, esse link aqui não está funcionando. Consigo. Tá Filatro, né? Que até o Marcos brincou aqui que eu estou levando o Filan 3, mas é que esse livro é muito legal, é muito interessante. E aí nós temos hoje mais voltado para o mais atual, digamos assim, a aprendizagem criativa.
Essa aprendizagem criativa, então, ela traz uma abordagem pedagógica que busca desenvolver conexões pessoais, na qual, então, o professor cria um ambiente propício ao estímulo da criatividade, imaginação e da colaboração, buscando, então, despertar o interesse dos estudantes. Tá. Beijo, Carlos. Boa noite. Esta teoria, ela foi, então, está sendo aplicada e estudada no laboratório de mídia do MIT, né, que é o Instituto de Massachusetts, nunca sei o nome daquilo, professor Mitchell Resnick, e ele traz essa proposta, essa ideia de jardim da infância para a vida toda, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Então, o que ele tem como premissa? Ele tem os 4 P's da aprendizagem criativa, que, então, nós aprendemos quando a gente trabalha por projetos, quando a gente trabalha com a paixão, ou seja, entusiasmado com aquilo que a gente está aprendendo, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente vai querer aprender com os pares, ou seja, com os nossos colegas e com os nossos professores, e pensar brincando. E aqui o pensar brincando é também relacionado com a condição de ensino por investigação que está dentro aqui, né? Posso pensar brincando e pensar explorando atividades experimentais, por exemplo. E uma outra característica da aprendizagem criativa é a espiral da aprendizagem criativa, que aqui você tem, então, o imaginar. Primeiro eu imagino algo, aí eu crio, aí eu brinco com aquilo, eu experimento aquilo, compartilho com os meus pares, reflito sobre aquilo, imagino e vou de novo. Criar, brincar, refletir, imaginar, criar, brincar. Então, é uma espiral dessa aprendizagem que a gente, então, tem como algo bem interessante hoje nessas ideias de teorias de aprendizagem mais atuais, voltadas, então, para o mundo digital. Então, agora, vamos passar para uma próxima etapa, trazendo, então, um pouco recuperando, né, essas ideias das metodologias mais, assim, interessantes para uma educação 4.0, que é essa educação que a gente está tentando trabalhar na perspectiva do aluno autogestor do seu conhecimento, professor mediador, ou dentro da perspectiva da aprendizagem criativa, o professor Resnick fala que o professor tem que ser provocador, né? Então, isso é bem interessante também. Então, a gestão do conteúdo, né? A gente tem, não é esse aqui, criatura, é esse. A gente tem, então, nós, enquanto professores, a gente hoje temos que ter a condição e a capacidade de gerir os conteúdos. Porque os conteúdos, na verdade, eles são um pano de fundo para que a aprendizagem aconteça, né? Eu não posso apenas largar conteúdos, despejar conteúdos, eu tenho que fazer com que esses conteúdos, eles sejam contextualizados, eles sejam, então, trabalhados colaborativamente, né? E aí, então, eu tenho que trabalhar de uma maneira mais organizada, digamos assim. Então, essa gestão de conteúdo é o processo de planejar, criar, revisar, publicar e promover esses conteúdos, de uma maneira que traga, então, essa aprendizagem colaborativa, por exemplo. A expressão do aprendizado colaborativo refere-se a um método de aprendizagem no qual os estudantes trabalham juntos, em pequenos grupos, em torno de um objetivo comum, resolver algum problema. Os alunos são responsáveis pelo aprendizado uns dos outros, de modo que o sucesso de um ajuda no sucesso dos outros. E aqui a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer uma proposta de uma sociedade colaborativa, tá? Não essa sociedade que a gente está vivenciando hoje, cada vez mais individualista. Então, aqui a gente já tem uma ideia, uma proposta de pedagogia para trabalhar com a ideia de uma sociedade mais colaborativa. E é um novo paradigma, construído, então, com as bases no construtivismo do Piaget e as teorias socioculturais do Vygotsky. O processo de avaliação, que é o nosso calcanhar de Aquiles,
podemos dizer assim, neste mundo que a gente está vivenciando hoje, né? Como fazer, então, essas avaliações? Não tem uma receita pronta, né, gente? A gente tem que trabalhar nossa criatividade, usar, então, algumas propostas que temos aí em vários livros, em vários artigos, e trazer, então, ideias, né, diferenciadas. Porque neste novo contexto educacional, dentro, então, dos ambientes digitais de aprendizagem, assim como as suas relações com o processo de avaliação da aprendizagem, apresenta a necessidade que haja uma preocupação em utilizar a avaliação como estratégia pedagógica, e não apenas como instrumento de verificação da aprendizagem. Porque esse instrumento de verificação da aprendizagem, prova, ou trabalhinho, sei lá, eles estão relacionados àquela aprendizagem lá que a gente já viu atrás. Hoje, essa tal da educação 4.0, ela tem que ter a avaliação como estratégia pedagógica. Por isso que tem todas aquelas premissas de aprendizagem contínua, de trabalhar por projetos, né, com várias metodologias. E não apenas querer saber numa prova se o aluno aprendeu tudo que ele viu no ano inteiro, né? Então, porque aí você vai obrigar o seu estudante a memorizar, e não é isso que a gente quer que ele aprenda, né? E aí as metodologias ativas, elas entram nesse processo como modelos, então, de ensino que visam desenvolver a autonomia e a participação dos alunos de forma integral. Com isso, então, as práticas pedagógicas são beneficiadas e todo o processo educativo é melhorado. E essas metodologias ativas a gente já viu, né, algumas delas, e agora, então, a gente vai entrar numa coisa um pouco diferente, né, que nos assusta muito, né? Onde está meu quadro e o meu giz, pelo amor de Deus, a minha tábua de salvação, né? Onde ele está hoje? No mundo digital. Bom, então aqui eu trouxe algumas propostas que podem substituir, né, numa maneira de trazer, então, um maior atrativo, de trazer projetos por colaboração, trabalhos em pares, trabalhos relacionados a processos mais estratégicos para ensino e aprendizagem, não apenas o quadro giz, né? Então, eu tenho algumas ideias que eu estou descobrindo também, né? Uma, até a gente já trabalhou, o Marcos já trouxe para nós, que é o Jamboard, né? Que é do Google. Outra é este Microsoft Whiteboard, que é um quadro interativo, uma lousa digital, que fica, né, no computador. Mas tem aqui esse outro lousa virtual online. Mas eu queria mostrar para vocês dois que eu estou achando muito interessante, muito legal, porque você pode jogar os alunos ali dentro, e ele tem muito mais atrativo, por exemplo, do que o Jamboard, tá? Nada assim contra, né, o Jamboard, mas este whiteboard eu acho muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Então, ele deixa eu botar aqui em português, a gente faz entra nele, né, com uma continha aqui, tem a parte fria, obviamente, tem a parte gratuita, mas com a parte fria a gente consegue fazer bastante coisa, ó. Então, dá para trabalhar. Aqui está a professora, tá? E aqui estão os alunos, ó. E os alunos, eles estão aqui dentro junto. E eles estão trabalhando junto com a professora. Então, ele é um quadro interativo mesmo, né? É bem legal, eu estou achando muito legal, tá? Aqui, então, a gente conecta junto e colabora e compartilha todas as coisas que estão sendo realizadas. Então, eu estou achando ele bem interessante, tá? E trouxe aqui só como para vocês depois, né? Você sabe que eu gosto muito de fazer a provocação e depois vocês vão fuçar, né? Prof, Oi. eu posso dar um site também bem legal de se utilizar como o Meet. Eu gostaria que tu mostrasse, que é bem legal. Depois tu pode mostrar para nós. Tá. Tá?
porque aqui eu só tô mostrando, né, essas possibilidades. Tem um outro. Ué, cadê o outro? Não era esse aqui. E o outro eu perdi agora, depois esse aqui também, né, é bem legal, o Lousa Virtual, que também a gente coloca os nossos alunos aqui dentro, né, e todo mundo pode trabalhar junto, tá? Mas eu ainda acho esse outro aqui mais interessante, né, que ele tem várias outras possibilidades. Esse aqui, ó, o Crash, esse aqui, eu tô meio que me viciando nele, né? Estou experimentando ele, tá? Achei ele bastante fácil de trabalhar. E ali também, você tem muitas possibilidades, tá? Então, eu vou entrar aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Esse aqui sim eu vou entrar. Eu já fiz o meu cadastro, né? Eu fiz o meu cadastro com o Google, então a gente pode fazer com o Google. E aqui, então, você tem várias coisinhas que você pode colocar. Você pode mudar ali a figura do fundo, né? Pode botar ou imagem, ou cor, né? Pode botar a sua webcam, pode fazer vários layouts aqui como pano de fundo. Você pode, quando você coloca os seus alunos aqui também, né? Todo mundo entra aqui. E aí, tipo, eu quero lançar um desafio. Aí, eu lanço o desafio e aí eu faço uma como é que eles chamam? Aquilo de um sorteio, tá? Um sorteio para quem vai responder. Aí faz o sorteio ali e aí quem for sorteado vai lá e vai responder, tá? Deixa eu ficar... Cadê? Fechar isso aqui. Tem também o sorteio por dados. Ó. Aí os alunos vão lá e vão usar os dados para ver quem é que vai jogar, ou quem é que vai responder, enfim, o que a gente estiver fazendo aqui na lousa digital. Aqui eu acho que é o nível de som. Aqui é o nível de som. Bom, aqui tem outras possibilidades de você jogar mídias, né? Pode colocar vídeo do YouTube, pode colocar webcam, pode colocar uma outra página, tem várias possibilidades. Você pode fazer uma atividade e você pode lançar esse código de barras, código de barras não, QR Code, ou a velha código de barras, esse QR Code na turma, e aí eles entram para cá e fazem essa atividade, tá? Dá para desenhar, dá para escrever, né? Então, dá para fazer várias coisas. E aí você pode... tem um negócio aqui, o timer, né? Quer atividade, tem tantos minutos para fazer. Aí você vai lá e coloca o timer, e ele fica lá rodando, e os alunos sabem quando é que tem que terminar. Tem até uma campainha, tá? Pode botar a campainha com com vários sons e tal. Então, achei ele bem legal, né? Dá para brincar, para fazer várias coisas aqui, né? Tem várias outras possibilidades, então é uma outra ferramenta que eu estou achando bem legal. Né? A gente tinha até mostrado para o Marcos, né? A gente já tinha conversado sobre essa ferramenta, que é o Classroom Screen, tá? Bom, e aí a gente tem uma outra possibilidade, que é essa ideia de trazer ambientes imersivos para dentro de sala de aula. O Pokémon Go, por exemplo, ele é um ambiente imersivo, né? Só que você não está lá dentro de algum lugar, mas você tem a possibilidade de trazer essa ideia de uma realidade virtual. Nesse caso do Pokémon, por exemplo, realidade aumentada, né? Mas a gente tem outras possibilidades, que é a realidade virtual, onde você entra dentro de um jogo, por exemplo, aquele... não lembro o nome do negócio agora, The Sims, eu acho, né? Ou vários outros jogos,
que você, então, entra lá e você trabalha ali dentro. Tem aqui uma reportagem da Universidade Americana, ó, cria sala de aula imersiva com ambientes virtuais e inteligência artificial. É bem legal. E aí, por que trabalhar? Né? É bem interessante, aqui eu trouxe, então, linkei aqui a fonte desse artigo, né, para vocês darem uma lida, porque nenhuma outra tecnologia permite que você simule ambientes de trabalhos reais e cenários exatamente onde os alunos trabalham. Ou seja, isso vai fazer com que eles tenham experiências mais sensitivas, né, e mais reais, digamos assim. Tá? Então, esses ambientes imersivos são bem interessantes para se pensar neste novo modelo, né? E aí, eu trouxe só uma estratégia pedagógica aqui que eu achei interessante, que eu estou usando até num curso de pós-graduação que eu estou dando aula, que é a construção do mural de fatos e notícias relacionados ao que se quer ensinar. Então, a metodologia de trabalho, vocês organizam grupos, né, eu botei 5 componentes, mas pode botar, então, 4 componentes, enfim, dependendo da turma, né? E aí eu gosto sempre de colocar assim, quem não conseguir formar o grupo, por favor, indicar a justificativa para a realização da atividade individual. Sempre tem aquele, não quero fazer em grupo, né? Aí tem que justificar. Qual é o roteiro? Então, primeiro a gente pode pensar em eles buscarem notícias atuais associadas ao que se quer ensinar. Quer ensinar sobre a Revolução Russa. Aí, busca notícias que podem estar relacionadas, associadas à Revolução Russa, né? Sei lá, a quebra do governo Gorbachev, né? Algumas coisas assim. Ele encara as mídias relacionadas ao que se quer ensinar. Então, fazer a anotação, né, colocar lá aonde você for fazer essa, pode ser naquelas whiteboards, pode ser naquelas lousas digitais, enfim, onde você for usar, pode ser o Padlet, né, ou um mural virtual. Aí eles vão colocar lá o que eles acharam sobre, né, as notícias que eles acharam. E aí vocês fazem o desafio deles elaborarem ou extrair problemas ou questionamentos que eles depois vão pesquisar e vão tentar solucionar a partir das reportagens. Então, aqui você já está fazendo o quê? Fazendo com que eles busquem a informação, tá? Então, é uma autonomia para buscar aquele conhecimento. Vocês vão fazer com que eles, então, organizem o conhecimento ou as informações, e depois vocês vão fazer com que eles tenham a condição de explorar um problema, né? E resolver este problema, solucionar problemas, né? É isso que a Educação 4.0 nos indica. E aí depois eles organizam as informações no mural virtual. Aí esse mural virtual pode ser em qualquer uma das ferramentas dos recursos. O importante é a gente ter isso aqui, ó, a estratégia pedagógica. E essa estratégia pedagógica que fala lá que a gente tem que, então, trabalhar com todas essas modificações, com as metodologias ativas, e a proposta, então, tem que estar relacionado com o aluno ser autogestor do seu próprio conhecimento, ou seja, ele vai buscar a informação, ele vai transformar aquela informação em conhecimento, e a gente vai fazer um desafio para eles resolverem o problema relacionado àquele conhecimento que eles adquiriram buscando informação. Depois, né, a gente tem as competências. Quais são as competências relacionadas a essa atividade? Então, comunicação, argumentação, troca de informações, análise e comparação, associação e desenvolvimento de ideias. Bom, exemplo de mural virtual, você já sabe que eu adoro, né? O Padlet, para mim é show. Tem este outro aqui, mural, né? .co. Tem o Miro também, mas eu acho muito difícil. Tem este outro aqui, Ideia Flip. Tem este outro aqui também. Então, vocês vão ter bastante coisa aqui para explorar,
né? E para brincar. E aí, finalizando, né, o ciclo de avaliação. Então, como que a gente faz essa avaliação nesse novo modelo, digamos assim, proposta, né, de novo modelo educacional? Então, a gente tem que pensar que a avaliação ela deve abranger esse ciclo completo e complexo de aprendizagem. Então, a atribuição de notas é resultado do processo, que engloba todo o ciclo de aprendizagem do aluno. Aquilo que ele foi buscar de informação, aquilo que ele transformou aquela informação em conhecimento e aquilo que ele resolveu alguns problemas ou solucionou alguns problemas a partir daquilo que ele foi buscar e transformar em conhecimento. E diversificar, então, os instrumentos de avaliação de aprendizagem é muito importante, né? Compor as verificações do ensino remoto com diferentes abordagens práticas e quantitativas e qualitativas. E a gente pode pensar, então, em testes objetivos, provas discursivas, apresentações orais, desenvolvimento de projetos colaborativos online, avaliações com e sem consulta, participação das atividades propostas em fóruns, né, de discussão, autoavaliação após videoaulas, cumprimento de tarefas em ambientes virtuais de aprendizagem, entre outras. Então, a gente tem que diversificar o máximo que a gente conseguir para a gente ter, então, uma mais completa, né, interação e possibilidade de avaliação, e não apenas uma prova e um trabalho. Bom, entregas em pequenas etapas são boas estratégias para avaliação do ensino à distância, principalmente agora, depois, e agora no meio e depois, sei lá, da pandemia. Então, planejar atividades que têm entregas em pequenas etapas pode ajudar os alunos a ficarem menos ansiosos ou preocupados excessivamente com as avaliações no ensino, durante o ensino remoto. Dividir projetos ou produções maiores ou mais complexos em mais etapas, ou seja, trabalhar como aquele professor lá da geografia, por exemplo, que trouxe uma sequência didática com várias etapas para serem trabalhadas. E isso, então, né, esse passo a passo do aluno, ele vai, então, ajudar a criar a sensação de que ele está realizando algo e ele está se transformando neste processo. E aí, né, organizar roteiros de aprendizagem é bem interessante. Bom, eu trouxe aqui uma plataforma que é muito interessante para a gente provocar essas mudanças, né? Talvez seja esse o nome. Essa plataforma, deixa eu botar em português, ela é uma plataforma que permite a imersão. Ela é gratuita, gente, tá? E ela, então, você pode colocar aqui dentro, né, uma sala, né, e os alunos, então, vão lá naquela sala e eles podem atuar ali naquela sala. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Ó, eu posso entrar com o e-mail, fazer login com o Gmail. Meu Gmail, coitado, é o que eu sempre faço. Vamos lá, entra criatura. Só vou mostrar para vocês, né? Eu não quero. Aqui, ó, por exemplo. Vou entrar aqui no meu espaço que eu fiz. Estava brincando, né? Opa, não estava compartilhando, desculpa. Agora sim. Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que eu não estava compartilhando. Como Space. Esse Como Space, né, ele é, então, um ambiente de imersão, onde você pode organizar salas, né, e até tem vários tipos de sala que você pode organizar. Por que eu não estou conseguindo entrar no meu próprio... Aqui, deixa eu juntar. Ah, meu Deus. Aqui. Até a gente se organizar nele, ele é meio chatinho, tá? Mas, ó, aqui vamos entrar, por exemplo, nesse aqui, receber, tá? Então, ele é uma tela, né? É um espaço, ó, aqui, por exemplo, como se fosse uma sala. E aí a gente vai entrar,
os nossos alunos vão entrar aqui dentro, a gente vai dar o link para eles, eles vão entrar, e aí eles já vão ter aqui, ó, no início, né? Bem-vindos ao... Opa, vão entrar e já vão começar. Bem-vindos ao espaço para organizar as principais ideias de como fazer uma pesquisa científica. Aí, eles podem escolher ir para qualquer lugar, tá? Eles podem escolher assistir um vídeo do YouTube. Ela pode ter um princípio científico. E aí, se ele vier aqui, ele vai assistir o vídeo do YouTube que a gente colocou lá, tá? Então, ele vai aqui, vai sentar na sala e vai assistir o vídeo do YouTube. Deixa eu sair daqui. Olha aqui. Opa. Assiste o vídeo do YouTube, verifique o que está no tablet. Opa. Ou adicione um GIF animado. Aí, a gente pode colocar várias possibilidades. Aqui, ó, clique aqui, né? Aí a gente pode clicar e colocar ali um vídeo, uma informação, o que a gente quiser que os nossos alunos aprendam. E assim eles vão indo, né, para os espaços. Aqui eu poderia colocar alguma coisinha também. Aqui, sente-se na mesa e discuta sobre o tema da pesquisa. Então, a musiquinha, dá para botar a musiquinha do piano, né? Daí eu vou indo. Aqui, então, a gente pode sentar na mesa e organizar um grupo para trabalho, né? Junte-se aos seus colegas, define a hipótese da pesquisa, aí vai aqui, e aqui, por exemplo, tem um livro e a gente pode escrever algumas coisas aqui, né, nesse livro. Bom, aí eu vou indo para o espaço. Aqui, posso usar o quadro branco para escrever alguma coisa também. Deixa ele começar. Ó, aqui a gente pode começar de um template, né? Ou começar do zero. Então, a gente pode começar do zero. Eu quero botar um shape aqui. Aí eu posso... Bom, daí eu posso escrever. Aqui também tem, então, uma lousa dentro do Como Space. Então, ele serve como um ambiente imersivo, né? E a gente pode ir colocando pistas ou desafios em cada uma dessas coisinhas aqui que tem ali dentro. Eu posso abrir, posso abrir aqui. E aí, né, a gente vai organizar esse espaço como um ambiente imersivo para fazer tarefas. E aí os alunos fazem isso em casa e podem ir enviando, a gente vai recebendo essas tarefas que eles vão enviando. Então, esta é uma dos exemplos de roteiro de aprendizagem dentro da perspectiva, então, da tal da Educação 5.0. Acho que aqui a gente já falou. Então, era isso, né? Sobre algumas possibilidades de sala de aula online. Deixa eu interromper aqui. Então, Vinícius, tu quer mostrar o teu... O que é esse aqui? Ô, prof, abre... É que se eu abrir, vai trancar meu computador, eu não consigo explicar. Tá. Então, deixa... Tá, deixa eu compartilhar aqui, então. Espera aí. O que é isso? Onde é que eu tô? É como se fosse Os alunos estão cansados de Meet. Aí é bem legal isso aí. Tá, achei. Tem que permitir? Tem. Já tô ali. Aí, por exemplo, ali embaixo tem várias opções de ficar redonda a imagem ou quadrado. E ali no cantinho ali de Room,
tu pode selecionar outras formas de ver a tela. Deixa eu só parar minha tela aqui, a minha coisa ali, porque vai dar tilt. E aqui eu Não não vou compartilho conseguir com fazer você. nada. Ah, Tá. agora foi. Agora foi. Aí, por exemplo, ali no cantinho, tu pode selecionar outra opção de formato de tela. Aí, Aqui, bota o aviãozinho que tem aí, que é bem legal. O quarto, avião. é o quarto aí. Esse? Esse aí, aham. Aí, por exemplo, tu pode botar redondinho até. Bota redondinho ali, tu pode mover o helicópterozinho para um lado, para o outro, para mexer. Ah. Aí tem, por exemplo, tem quadro branco também. Putz, Ali isso no aqui mesmo deve onde ter tu muita selecionou coisa. ali. Ah, aqui. Aham. Aí tem quadro branco, tem várias formas que se mexe. Por exemplo, fogueira tem um som de fogueira, ou o metrô tem um som do metrô. Cadê o quadro branco? Eu acho. Deixa eu ver. Esse aqui é do lado, o white. Ah, esse aqui. Esse aí. Aí tu pode escrever, normal, com o mouse. Ah, eu não sei escrever com mouse. Não, sim, mas é uma forma. Cria. E aí Ah, é bem recém legal beta isso aqui. a versão, E mas aí, aqui tu convida as pessoas. convida as pessoas para entrar. Aí tu, Tá. a princípio não tem que fazer login e senha ainda, porque não recém tá na fase beta disso aí, mas é uma forma de sair do Meet e entrar em Entendi. outro. Vou ver quem é que se dá para entrar. Ué? Não, mas não é, né? Tá errado. Não, tu mandou errado. Peraí. Calma. Vamos ver se vai certo agora. Ah, agora sim. Agora foi. Vamos ver. Entrem aí, gente. Só que aí, esse ainda não chegou, ou para smartphone não consegue abrir ainda. Só o computador. Que é a versão nova, Entendi. recém. Sim. Mas aí. Daí dá para ver o que tem aqui efeitos. Que é isso? Feito na gente. É. Ninguém entrou. Eu entrei, Eu não sei se é para todo mundo, prof, mas o meu não está entrando porque eu estou conectado com o Meet, aí ele não libera a câmera. Mas consegui, por Não exemplo, sei ali se agora, para eu os saí outros já. está aparecendo essa informação. A Genice tá virada lá. Mas aí tudo dá Eu tô no pra telefone. mover, se mexer. Valéria, tu tá ali. Demora um pouquinho para acessar. Opa! Eita! Não, prof, eu tô no telefone, acho que aí não dá, né? O telefone não dá ainda, só para computador. Mas aí, por exemplo, tem aqui do DVD que se mexia para lá, um canto, pro outro, tem vários. DVD? Esse aqui. Aham. O trem também é legal. Vamos fazer uma viagem de trem. Trem. Acho que o trem é um dos últimos. É o último ali, ó. Aqui. Esqueci, vamos para onde? Tem que permitir ali que a câmera... Esse aí é igualzinho o Transurb aqui em Porto Alegre, até as linhas retas. Novo Hamburgo. Lá, ó. Aí, tem como botar vídeos atrás, por exemplo, tu tá fazendo uma explicação, tu pode pegar um link do YouTube, colocar ali, e aí ele vai projetar atrás de ti o vídeo, enquanto tu explica alguma coisa. Entendi. Mas aí eu acho que tá. Não é. Esse aí, por exemplo. Esse Screen Space, eu acho. Esse aí, eu acho. Esse aí. Esse? Eu acho que já tem um vídeo aí de
de apoio, vamos dizer A assim. Adriana entrou. Viu? Voltou pro trem. Aparece ali que é Voltou pro permitir câmera e microfone, daí a gente tem que clicar em permitir para poder Tem abrir que a câmera. permitir. Voltei pro trem porque... Ai, gente, eu quero ir pro espaço. Eu não quero mais ficar aqui. Quero ir pro espaço, por favor. Alguém me leve. Tá, mas daí eu não entendi como é que a gente bota o... Tem como compartilhar a tela e ali... Dá para fazer a... Eu não sei porque saiu, mas aqui do vídeo ali, tu tem como botar o vídeo atrás de ti e compartilhar a tela. Ué, salvou. Salvar, depois eu vou mandar para vocês. Nós viajando no espaço. Esse aqui é esquisito. Esse aqui que é do YouTube. Tem que botar o vídeo do YouTube. Ah, tá, esse aí. Mas aí já tem um, por exemplo, ó. Aí, por exemplo, já tá tocando um, né? Tu pode botar outro. Uma explicação de um conteúdo ou alguma coisa. Aí tem o play ali embaixo. Do lado do formato do círculo da foto. Opa, play. Vamos botar o catalyst. Tá, share. Ah, não. Aí tem que colocar o vídeo. Tem que colocar o link. Ali, quando tu coloca do YouTube, aparece um link em cima para te selecionar e colocar. Sim. Esse eu vi. Tá aqui, ó. Aí tu coloca o link ali e aí toca o que tu quiser. Ah, bem legal isso aqui, mas dá um tilt. Tem que dar uma explorada nele. E essa calça, olha aqui, ó, calça preta, ó. Olha, tá todo mundo falando nas calças pretas. Te interrompendo. Bem legal. Então tá, gente. O que o Marx falou? O único inconveniente é que as instituições oficiais têm... isso. Sim. Isso é ruim, né? Tem vários que querem só usar só o Meet, ou só, sei lá, Aí quando tem que usar outra coisa, se perde. Olha, vou te dizer. Brincadeira. Ela também não fuça, né? Então, gente, essa ideia dessa aula era para a gente fazer, então, um fechamento, né? Um pouco do que a gente já viu até agora, antes das apresentações, e para a gente discutir essas ideias de como vai, então, tentar, né, entrar no mundo da educação 4.0, que, acredito eu, é bem interessante. Vocês tenham aí convidados a pesquisar, a ser autônomos do seu próprio conhecimento, né? Porque a gente aqui vai dando as dicas, né? Mas vocês é que tem que estar ligados. Então, vocês é que tem que ir atrás, né, das coisas, fuçar. Lembra quando eu pus ali um dia o desafio do Genial e, nossa, tinha gente à madrugada me incomodando. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aqui? Então, mas isso aí a gente tem que ir assim mesmo, né? Tem que ir, tem que vasculhar, explorar ali o recurso, né? Solicitar auxílio, obviamente,
mas não deixar de explorar e não dizer, não consigo, isso aqui não quero, é ruim, não é para mim, né? É assim, é só a gente ter um pouco de paciência ali. E a Valéria mesmo, né, aquele dia, depois que ela estava na outra aula lá, já fazendo o coisa do Canva, né, Valéria? Sim, eu uso muito na metodologia ativa. Então a gente vai experienciando e daqui a pouco a gente está fazendo horrores, né? Que nem o Léo, ela já está até quase sendo contratado como professor por tanto usar a metodologia. Ai, prof, obrigado, mas eu não quero, não é pra mim. Eu tava dando estágio, Senhor Jesus, que bom que é estágio, se fosse aula eu bati. Ai, eu não tenho paciência, não é para mim. Eu gosto de dar instrução para adultos, mas para adolescente e criança não. Adulto é diferente, e quando tem instrutor também, eu acho que tem outro respeito, sabe? Não sei. Tô sentindo na pele, Léo, também. As crianças Eu não acredito tá que nem- para EJA é mais. Não sei, né? Mas eu acredito que seja mais respeitoso também a sala de aula, né? Ai, porque os adolescentes, meu Deus, tem adolescente que eu botava atividade lá na aula, ele falava assim: ai, professor, tu botou de um jeito que tá muito difícil, eu não sei copiar e colar. Aí eu botei assim para ele: aproveita e treina seu writing, né? Seu digitando. Aí ele respondeu bem assim para mim: tu faz o mais fácil para ti, porque para os alunos sendo mais difícil. Eu fui lá e botei pro diretor: olha esse aluno aqui, bem respondão, né? Aí ele não dá bola, ele é assim mesmo. Se é eu, já digo assim: tá difícil, menos dois pontos, se fosse meu aluno. É só por reclamar. Mas viram que Tá muito radical, Léo. Mas eu tenho vontade de pegar os pelos pescoço. Vou confessar. Mas viram como essa coisa do copia-cola é... A gente tem que acabar com isso, gente. Isso na graduação tem. Imagina. Né? Hoje eu fiz um vídeo. Hoje eu fiz um vídeo e imagina, né? A minha cara de simpática no vídeo. Como é que vocês vão ser professores? Então tá, gente. Os meus me respeitaram no meu estágio. Que bom. Nossa, gente. ganhei presente, um monte de coisa, de dia do professor, chocolatinho e BBB. Que bom. E era um turma doido. Não sei se seria sempre assim, né? Mas no estágio foi bom. O Adriano e Léo, é um ou outro que são mais saidinhos, assim. E as turmas são boas. É que tem uns que estragam os outros, que daí as Marias vão para as outras, né? Não, tem uns que tentam se impor, mas eu acho que eles me respeitaram porque eu sou mais velha, assim. Eu não tenho eu sou amiga, mas eu não tenho uma cara sabe, assim, as pessoas olham para mim e acham que eu sou braba. Eu não sou braba, mas eu fico, né, braba, se precisar. Mas eu soube me impor, assim, algumas questões, assim, que eu achei que fosse ser mais complicado, que nem a gente falou sobre aborto e algumas coisas assim. Então, tinha uma turma mais jovem, mais novinha, assim, da mesma série, que os alunos eram mais tranquilos, já que eles eram mais experientes, digamos assim. Sempre tem um ou outro que quer sobressair, mas daí eu consegui botar todo mundo nos eixos, assim. E deu tudo certo. Para isso vale a pena ser mais idosa, vamos dizer assim. Até parece, né, Adriana? Eu contar para vocês a experiência da semana passada, que quarta, não sei se eu cheguei a comentar na aula passada, que eu fiquei com a turma, que a prof faltou. Não. Eu fiquei na quarta e na quinta, porque a filha da prof ficou doente, né? E aí ela não pôde ir e não tinha substituto, porque a escola está sem substituto e os professores estavam todos ocupados. Aí fiquei sozinha na turma com 21. Pensa, ó o calor. O pessoal dela mandou atividade, né? E aí eu peguei e passei só a atividade para ele. E eles, a prof não vai vir, a prof não vai vir. A prof Grace não vai vir, mas a prof Genecita aqui. O que precisar, é só chamar. Daí o povo, sabe que até que eles deram uma controlada, eles me ajudaram bastante. Porque daí eu pedi, né?
eles me ajudassem a manter a turma calma, porque, né, eu estava sozinha, não conseguia atender todo mundo ao mesmo tempo. E eles até que ficaram de boa. Mas sempre tem um ou outro, claro. Mas é bem, bem legal, assim, foi uma experiência bem boa já para início. Gente, assim, ó, quando eu dava aula no ensino fundamental 2 e no ensino médio, eu era pior do que eles. Eles achavam que eles iam bagunçar, quando eu estava bagunçando junto, aí eles paravam. Teve um dia, eu estava, olha só, eu estava dando, me deram aula de sociologia para dar, né? Que a gente está no estado, a gente dá até nem sei o que, né? Aí eu peguei e levei, eu trabalhei muito com música, né? E aí eu levei tinha um som assim, né? Um radinho. Aí levei e era Racionais, e era um monte dessas de rap, não sei o quê. Quando vi a diretora estava na porta e disse: "O que é isso?" Aula de sociologia, estou aprendendo a sociedade atual. Ah, né? Eu sou terrível. A Adriana sabe como eu sou na aula, né? Credo, Vinícius também. Né? Deixar, eu boto fogo junto. Vamos botar fogo junto nisso aqui. Olha só, não sei se eu não sabia, né? Eu vi agora, recém estou aqui na sala, estava com a TV ligada, que o Sérgio Moro se candidatou à presidência da República. Vai pegar fogo esse país. Só para destoar um pouquinho da tua aula, já falando em bagunça. Então vamos desligar aqui, vamos falar. Alguém mais quer comentar alguma coisa relacionada à nossa disciplina? Senão a gente vai parar aqui, interromper. Nenhuma dúvida quanto às apresentações? Lauren, tudo certo? Valéria? Eu estou sem computador, prof. Eu vou fazer com a Thaís. Aí ela vai Tá. apresentar, pode ser? Pode ser, sim, tranquilo. Na verdade, eu tenho uma dúvida. A gente já postou lá o trabalho, eu quero saber se eu posto também. Posto. A minha dúvida. Tá. Tá certo. Tem que postar. Tá? Tudo certo, então? Não, entendi. As gurias vão fazer em dupla porque era para elas escolheram ou como é que vai podia ser em grupo. Oi, Léo. O celular tá aqui na mesa, tá? Acabei de ver que tá na mesa com a supervisão aqui, com as meninas. Então, vou parar aqui, interromper a gravação. Será que eu não deixei na tua sala quando eu fui pegar